todo mundo acha que sabe o que é depressão. Né? Todo mundo, não, deprê, fulano tá deprê, mas depressão é muito mais do que essa deprê. Depressão é uma coisa assim, é uma doença mesmo, porque ela pega as 3 dimensões humanas, ela adoece o corpo, a mente e o espírito. E isso acho que é a grande diferença, né? Porque eu trouxe o Mentes Depressivas com as 3 dimensões da doença do século. Eu sei, fiquei muito receosa de falar isso, porque eu confundi espiritualidade com religião, mas eu resolvi falar, que é o que eu acredito. Então a gente tem que entender que quando pega o corpo, a gente está falando, a depressão é uma doença que altera o apetite, altera o sono, altera a nossa energia física, altera mentalmente a nossa maneira de pensar a realidade, de ver a realidade. Ela tende a fazer com que a pessoa veja sempre de forma negativa, desesperançosa, mesmo estando envolvindo situações boas. E a questão espiritual, que eu costumo dizer, a espiritualidade para mim é uma coisa assim, é dar sentido à vida. Porque se a gente for pensar bem, Leda, a vida, como a gente conhece e vive nesse mundo aqui, não tem o menor sentido. A gente nasce carequinha, sem dente, sem saber nada. Aí a gente põe cabelinho, a gente põe dentinho, a gente aprende, depois vai esquecendo tudo de novo, né? E morre. Quer dizer, a vida não tem um sentido lógico. E se a gente não tiver essa coisa de ter um pensamento transcendente, que aí seria a questão espiritual, a vida fica sem lógica. E eu noto muito assim, a depressão disparou muito no mundo moderno, principalmente nas regiões mais bem-sucedidas financeiramente. Por exemplo, os países mais com renda média ou renda superior, né, eles têm muito mais depressão do que os países onde a sobrevivência está em jogo. Que coisa. Então, assim, está no mundo inteiro. Ela não tem isso, vai estar em todos os lugares. Mas os índices crescem mais rapidamente, em idades mais precoces, em quadros mais graves, né? E de início mais precoce, nos países onde as rendas são maiores. E a gente viu isso acontecer no Brasil nesses últimos 12 anos, em que, teoricamente, houve uma ascensão da classe pobre, digamos assim, da classe C, para uma coisa materialmente melhor. A gente teve um aumento do número de depressão e teve um aumento do número de suicídio. Então, assim, eu até lembrei, quando estava vindo para cá, do tempo que o Milton Cunha era um debatedor fixo, porque eu brincaria com ele hoje, falaria, esse livro dava para fazer um enredo, porque assim, eu fiz 13 capítulos passando por várias alas da depressão, desde da depressão feminina, depressão infanto-juvenil, a da terceira idade, todas as características, a depressão de final de ano, a depressão natalina, que são épocas que as pessoas tendem a deprimir, por questões familiares, N motivos. Eu fui fazendo um passeio e também tive que fazer um capítulo que é suicídio, precisamos falar sobre isso. Porque as pessoas não falam, mas a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 2 segundos uma pessoa tenta. Né? Então, assim, é um índice muito alto, muito mais alto do que a gente pode imaginar. E 85% dos casos de suicídios são tratáveis e evitáveis. Se a gente não tivesse esse estigma com a depressão, que a depressão, a gente tem vergonha de dizer que tem depressão. É como se a pessoa estivesse falando, sou preguiçosa, não tenho fé. Tem gente que já botou assim, tipo assim, depressão é uma questão de fé. Não, porque assim, uma pessoa que está deprimida, ela não pode ter um pensamento transcendente. Porque o pensamento transcendente é algo positivo, eu transcendo a vida. Né? Um deprimido ele não tem essa capacidade de ter esse pensamento. A fé melhora que ele possa recuperar. Fiz também um capítulo que é ciência e espiritualidade, provando exatamente isso, que a gente tem hoje estudos dentro da medicina, onde a gente vê a recuperação dos tratamentos das pessoas, seja de qualquer tipo de doença, incluindo o câncer, quando ela tem essa espiritualidade ativada, quando ela não tem. E também as pessoas que têm esse lado de exercer sua fé, seja numa religião, seja num hobby, seja numa ajuda, numa causa humanitária, essas pessoas adoecem bem menos do que as outras pessoas. Então, assim, eu resolvi falar um pouco de tudo. E o último capítulo, que é sempre aquele capítulo, o que está acontecendo para a gente deprimir tanto, aí eu coloco essa questão desse mundo que vendeu para a gente que a coisa material bastava. Então, assim, tá aqui, você vai ter a sua televisão, você vai ter e você vai ser feliz. E o que aconteceu foi que as pessoas não ficaram felizes. Ao contrário, elas
careceram desse preencher essa coisa que não é material para ser preenchido, que é a coisa da espiritualidade. Não, hoje você tem as terapias de neuromodulação, você tem a estimulação magnética transcraniana, você passa um campo magnético, a partir do momento que você detecta quais são as áreas do cérebro que estão funcionando menos, ou a frontal ou a parietal, você faz um estímulo direto ali. E você ao invés descobre de fazer como? medicação. Imagem? Neuroimagem. Onde você vê o funcionamento. Mas qual? Ressonância, Cintilografia de tomografia? perfusão cerebral, PET. Eu expliquei tudo, eu não escondi nada nesse livro. Assim, literalmente, tudo que eu peço. E uma das coisas que eu acho muito engraçada, eu peço essa bateria de exames, sentou na minha cadeira. Para uns que você pede. Polissonografia é obrigatório, tem que estudar o sono, porque não adianta você medicar uma pessoa, se ela tem apneia noturna, você dá o remédio, não vai acontecer nada. Os hormônios, por exemplo, se os hormônios estiverem desregulados, você vai fazer água, você vai medicar e não vai fazer. Então, assim, eu passo por uma bateria, eu falo isso porque assim, eu peço para as crianças também. Então, crianças de 6 anos conseguem fazer, como é que os adultos não conseguem? As crianças, quando eu explico, olha, a tia vai pedir esse exame por isso, por isso, por isso, pode deixar, tia, eu vou. Tem um que falou assim, olha, doeu, esse que passou por aqui, por ali, fiquei assustado, mas agora me explica aí como é que meu cérebro funciona. Qual que dói? Não dói porque a cápsula é aberta, então você fica deitado, você põe o sorinho, esse soro tem glicose, essa glicose quando chega no cérebro fica fluorescente. As áreas que funcionam mais, captam mais fluorescência, ficam mais brilhantes. As áreas que funcionam menos, captam menos. Então, as crianças entendem isso perfeitamente e conseguem ver no exame, é muito bonitinho. Então, eles vão ficam ali Mas até... é como num tubo daquele de ressonância? Não, porque já tem o tubo aberto. Então, a máquina passa por cima. Isso, assim, está revolucionando, porque isso que você está falando, é obrigatório tomar remédio? Não, nem sempre é obrigatório, porque então, hoje a partir a gente tem desse outras exame, técnicas. você vai decidir a sua conduta? Desses exames, O conjunto da obra mesmo. Exatamente, o cortisol matinal que a gente vê, porque o deprimido ele tem uma supressão de cortisol. Então você faz um teste da supressão da dexametasona, no dia seguinte ele tem um cortisol mais alto quando não deveria ter. Então você tem esse exame, você tem a polissonografia, às vezes você corrige com um aparelhinho, basta respirar melhor. Eu já tive pacientes que chegaram com quadro de depressão, descobri que era apneia e passaram a usar um CPAP e acabou a depressão. Então, assim... CPAP é um aparelho, coloca assim, que a pessoa dorme com aquilo, né? Mas agora são bem pequenininhos. Antigamente a criatura tinha que levar uma mala, hoje em dia são pequenos. Né? Os exames de sangue completos... Mas as pessoas que usam falam muito bem, né? Dizem que a vida mudou, melhorou 100%. Querida, a pessoa passava, porque quando você dorme para descansar. Só que quem tem apneia dorme para ficar cansado. Porque ela não respira, então não há oxigenação. Aquela pessoa levanta como se ela tivesse feito uma atividade física intensa. Então a pessoa dorme e fica cada vez mais cansada. Entendeu? Então não é prazeroso. E ainda por cima ela tem depressão mesmo, fica mais cansada. Não, aí junto uma coisa, é isso que eu estou falando, tipo assim, a depressão eu acho que é a doença Socorro. mais humana e a maior complexidade, porque você tem que ver tudo, não dá para ver uma coisa Você só. falou uma depressão de 1 ano e meio, 3, né? O estresse prolongado, para desencadear uma depressão. E quanto tempo essa depressão vai durar? Depende da hora que você fizer o diagnóstico e começar a tratar. Ah, então o diagnóstico não é tão simples. O diagnóstico não E é tão simples acertar a porque dose é simples? depende dos exames. Não, geralmente a gente acerta rápido. A gente tem que ver, assim, os casos que já estão muito crônicos, a gente hoje tem vários outros recursos. Mas, assim, eu te digo que um diagnóstico bem feito, os exames bem colhidos, a gente tem uma chance de 85% a 90% de uma melhora radical em 1 mês e meio, 2 meses no máximo. É bem rápido. Bem rápido para quem não está deprimido, né? Porque a pessoa que está deprimida não, mas eu não deve estou falando achar que é 2 lentíssimo. meses e meio para ela ficar bem. Ficar tá. super bem. Mas assim, com 15 dias a gente já começa a ter uma mudança grande. Uma mudança grande. Porque a gente quer uma mudança muito maior. Eu não, tipo, tem gente que me liga em 15 dias, eu estou ótima. Eu falo, não pode. Você melhorou 50%. Melhorei 50%. Mas para quem estava, mas a gente tem que querer mais. No fundo do poço, 50% é muito. Porque assim, o mundo já está muito ruim para a gente não viver bem. Não é possível. Assim, não dá para a gente carregar o mundo se a gente não estiver bem. Então, tem que fazer o diagnóstico, tem que procurar ajuda e resolver o mais rápido possível. Um exame mais simplesinho assim, tipo exame de sangue, não detecta não, né?
O exame de sangue, você tem indícios, como, por exemplo, o teste de supressão da dexametasona para dosar o cortisol matinal. Você tem os próprios neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina. Mas a gente tem que lembrar que esses neurotransmissores estão produzidos no cérebro e também no intestino. Então, por exemplo, uma das coisas que na minha consulta eu falo e pesquiso muito, intestino. Porque se o intestino for preso, não adianta você dar remédio, não adianta você detectar, porque a produção maior de serotonina e dopamina é no intestino. Então, doutor Elion Povo tinha toda a razão. O segundo cérebro está no intestino. Segundo cérebro. E assim, tanto que hoje, dentre as baterias de exame, eu peço até o teste da intolerância. Porque eu já vi gente... Intolerância a glúten, essas coisas, intolerância porque hoje alimentar. Você tem um exame de sangue que detecta 221 alimentos. Porque a intolerância é uma prévia de uma alergia, porque as pessoas só acham assim, ah, não tem alergia. Mas se você tem intolerância, você cria uma inflamação no intestino. A inflamação vai aumentando e você vai comprimindo a luz do intestino, o que faz você ter o intestino preso. O intestino começa a paralisar, você deixa de produzir a serotonina, a dopamina. Quer dizer, não dá para tratar a depressão achando que deixa eu cuidar da sua cabeça. É do corpo, da mente e do espírito. Não dá. Se ela tiver o intestino preso, você não consegue medicá-la? Não, você consegue, mas o efeito... Mas o efeito vai ser reduzido, digamos. Então, assim, é muito engraçado ter... Sabe que coisa? As mulheres, você né? pergunta... Não, as mulheres, você pergunta assim, e o intestino? Mulher sempre tem intestino preso. A maioria. Aí elas falam assim, tudo bem, não é tão preso. Eu falo, tá, mas você vai ao banheiro... de 5 em 5 dias. Esse não é bem preso. Agora, os homens é muito engraçado. Quando você fala, você vai ao banheiro... Teve um muito engraçado, chegou para mim, eu não vim aqui para falar do cocô, do meu cocô, vim aqui falar da minha mente. Eu falei, mas infelizmente eu tenho que lhe dizer que estão conectados. O homem ficou muito bravo, entendeu? Achou que eu estava brincando quando eu perguntei, né? Mas é uma realidade que a gente não pode deixar de perguntar mesmo. E tem que perguntar como é que é, qual é a frequência, qual é a cor, tem que perguntar. Agora, o pediatra pergunta para a mãe e ninguém acha isso anormal. Todo mundo acha normal. Aliás, mãe telefona dizendo. Da rua do trabalho para empregada e pergunta, e cachorreiro, que fala o característico. O banheiro, como é o cocô, não sei o quê, né? Mãe viajando faz muito essa pergunta. É engraçado que a gente cresce... E acha natural, mas a gente cresce e não fala mais do cocô. Não fala, e não fala. E outra coisa que eu peço para os pacientes, você toma remédio de verme? Não. Eu falei, ué, mas você tomava na infância? Tomava. E o que aconteceu? Não sei. Falei, os vermes cresceram, a barriga cresceu. Né? Então tem que fazer de 4 em 4 meses, que a gente vive num país tropical. Entendeu? As pessoas não fazem. É muito engraçado que para a criança a gente dá, para o cachorrinho a gente dá, mas a gente esquece da gente. Aí você vê, uma psiquiatra tem que ficar, olha, remedinho para intestino de 4 em 4 meses. Mas aí os clínicos devem ficar bravos com você, com a psiquiatra, né? Você fala, isso não é a sua área. Mas, Anjo, a área... Mas aí que tá, você não pode tratar. O cérebro, quem gosta do cérebro... A verdade é que a pessoa é uma pessoa, exatamente, né? Então o organismo não é todo conectado. Essa coisa, isso aqui é minha área, isso aqui é outra área, tudo bem, uma coisa específica, uma especialização, mas não dá para a gente desconectar. Como posso identificar uma mente depressiva infantil? Isso é uma encrenca, né? Não é tão Para a mãe, assim, para a professora, deve ser difícil. A depressão infantil está aumentando muito, não tanto quanto Mas na a criança adolescência. dá sinais, assim? Dá. E bem diferente. Por isso que eu fiz assim, o capítulo de depressão infantil é totalmente separado. Porque assim, a criança fica mais agitada, ela fica mais irritada, ela pode ficar mais agressiva. É bem diferente do adulto. Então, é um caso à parte mesmo. Fiz questão de fazer o separado. A criança, o adolescente, a terceira idade, as mulheres. E a terceira idade, rapidinho? A terceira idade a gente tem que diferenciar muito com os sintomas demenciais. A gente tem que ter muito cuidado para não misturar. Por exemplo, a pessoa que começa a ter uma Parkinson, geralmente associa a depressão, tem quadros muito associados. Mas, assim, as perspectivas são ótimas. Ela está falando da coisa da medicina. A questão do implante de microchip para Parkinson, para Alzheimer, já começa a ser uma realidade brasileira mesmo. Que bom, né? Nossa, vai dar muito bom. As coisas estão evoluindo. Vai dar um boom agora. Pelo menos, né?